A paz do Senhor, igreja, casa e vida. Amém. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem enchido meu coração de uma esperança e de uma expectativa. Você sabe o que é uma esperança? O que é esperança? O que é esperança? Esperança é eu viver a vida inteira esperando para que meu time seja campeão brasileiro. 26 anos torcendo para um time que não era campeão. Eu tinha a esperança de que ele era campeão. Qual é a probabilidade do Botafogo ter sido campeão? Muito pequena, Bem pequena, Reginaldo? Igual a minha esperança de que o flamenguista um dia ele seja um cara gente boa e humilde, Igual a minha esperança de que as coisas mudem no nosso país. A esperança é isso, A esperança é algo que está distante, mas você tem a fé de que aquilo vai se cumprir pela palavra do Senhor. Amém? E a expectativa é o que surge dentro do seu coração, é a emoção, É aquele sentimento de você acordar depois de um cochilo à tarde, Brendo, falar assim, eu vou para a casa do Senhor, a expectativa de que o Senhor vai mover algo naquele altar, de que os louvores vão tocar o meu coração, de que a igreja vai estar cheia da presença do Senhor, essa é a expectativa. Então o meu coração, cada dia mais, ele se enche de expectativa e de esperança para aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Amém? Você crê nisso? Você está comigo? Porém, meus irmãos, o mundo, ele faz com que a gente venha enfrentar uma realidade que é uma realidade que ele nos impõe. Não é a realidade que Deus tem para a gente. Aí você chega, você olha para o lado, olha para o seu lado, olha para a direita aí. Direita é a mão que você escreve se você não for canhoto. Olha para a direita aí, olha para a esquerda. Você vê para o lado, você vê bancos vazios, você olha para frente. Tadinho, ninguém quer sentar aqui na frente. Ninguém quer sentar, Reginaldo, aqui na frente. Vou falar pela terceira vez, ninguém quer sentar aqui na frente e ficar perto do pastor. Os últimos serão os primeiros? Está certo. Os anjos ocupam, amém. Boas justificativas. Quero ver como é que vai ser essa prova da Casa e Vida, Ótimas justificativas. E aí o nosso coração se enche de esperança, se enche de expectativa. E esses sentimentos, eles são frustrados, Esses sentimentos, eles são machucados, são feridos. Ainda mais quando a gente se lembra do Salmo 133. Pode botar, Yasmin? E a gente lê, Como é bom e agradável quando os irmãos convivem. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Conviver. Quantos já escutaram do pastor Péricles o significado de conviver? Viverem unidos os irmãos. E aí ele continua dizendo, versículo 2, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, versículo 3. E é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E aí você quebra a sua expectativa, porque a gente entende que viver em comunhão é onde o lugar da presença do Senhor. Eu preciso ter o meu relacionamento com Deus, eu preciso ter um momento íntimo meu com Deus, mas é um lugar da igreja, é um lugar da habitação do Senhor, aonde a comunhão desce e o óleo do Senhor desce. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E meus irmãos, tem feito o exercício de conversar com alguns irmãos, eu tenho visto uma crescente, de muito desânimo, carregado de muita frustração, carregado de muita tristeza, carregado de muito desânimo. Estava até conversando, com a Vicky, vindo para cá, estava até achando que isso era uma questão geral, Thalita. Eu falei assim, poxa, não sei se é porque a gente não vai mais para o hotel e não pega Lúcio Costa, eu tenho achado que o pessoal tem ido menos à praia. Pelo amor de Deus, Deus me quebrou no meio, porque eu dei carona para o Dudu, tive que passar pela praia, a praia estava cheia. Então o desânimo é só dentro da igreja mesmo, Dudu, te vi na praia, hein? Cadeira, te deixei em casa. E aí a gente tem conversado, a gente tem perguntado para as pessoas têm respondido por desânimo.
tem respondido para um descontentamento com coisas que não fazem, para uns fazem sentido, para outros não. Mas, meus irmãos, quando nós vamos estudar a palavra do Senhor, e por isso que é importante que você venha, você que está em casa, venha à escola dominical, participe do Casa de Vida Academy. Quando nós vamos consultar a palavra do Senhor, entender mais da palavra do Senhor, nós vemos que o desânimo, ele é o fruto da inconstância. Diga comigo, o desânimo, ele é o fruto da inconstância. A inconstância na presença do Senhor gera desânimo. Por muitas vezes a gente perde tempo tentando solucionar equações. Eu odeio equações, eu odeio matemática. Odiar é muito forte, tudo bem. Para mim, odiar ainda é fraco perto do que a matemática é para mim. Mas é necessário. Eu não vou nem olhar para o Pedro. É totalmente necessário. A gente bola equações que não são resolvidas. Como a gente vai resolver o desânimo? Como a gente vai resolver? O que a gente faz? Agora vai, meus irmãos, a gente vai para um templo novo, no endereço novo, não vai ter mais hotel. A pessoa às vezes não gostar de subir elevador no hotel, para e já entra no templo. Não. E aí o resultado dessa equação continua sendo o mesmo, desânimo. Os corações caídos, espedaçados, os vasos tristes. E eu estou desanimando mais, Estou falando isso, estou desanimando mais. Isso tem sido uma realidade. Mas quando a gente vai ver, é a inconstância que gera o desânimo. O fato de eu ser inconstante, uma hora eu me dedico, outra hora eu não me dedico, uma hora eu busco, outra hora eu não busco, isso é uma maldição que precisa ser quebrada pela boca da igreja. Ninguém dá um glória a Deus, meu Deus, caramba, tá que triste. A inconstância, ela é maior do que demônio. A inconstância ela é maior do que macumba. A inconstância é maior do que satanismo, porque essas coisas a gente vê. A inconstância a gente não vê. A inconstância não vê. A gente tem medo de macumba, a gente não pode chegar perto de centro de macumba, de casa espírita, a gente não pode passar em frente a uma igreja católica, senão treme de medo. Não posso entrar numa igreja católica, porque senão você é amaldiçoado. Mas a inconstância, meus irmãos, é muito pior do que isso tudo. Porque a inconstância faz com que nós venhamos a viver uma vida morna. Diga comigo, morna. Se você não pode dar um glória a Deus, pelo menos repete o que eu falei. Eu vivo uma vida morna. Diga morna. A inconstância faz com que eu não seja frio e eu não seja quente. É aquela água meio temperada, aquela água que não esfria e ela nem esquenta. É aquele crente que não salga a terra. É aquele cristão que não faz a diferença. A inconstância nos leva a desanimar, e hoje eu declaro sobre esse altar, com a autoridade que há na minha vida, derramada sobre a minha cabeça, que a inconstância está quebrada nessa igreja em nome de Jesus. A autoridade pelo nome do Senhor e pelo sangue daquele que morreu no Calvário pela minha vida está sendo quebrada em nome de Jesus. Porque é bom estarmos em comunhão, porque é bom estarmos juntos, porque é bom nós conhecermos uns os outros. Eu não sei aonde a gente errou para ouvir certas coisas. Eu não faço negócio com o irmão da igreja. Meu Deus do céu, igreja é família, não pode existir isso. É união, é amor, é caridade, é presente, é conversa, é relacionamento. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Porque Cristo é o anel, o Cristo é a ligação, Ele é aquele que nos faz, mesmo que totalmente diferentes, sermos iguais perante o altar do Senhor. E essa palavra dessa noite, meus irmãos, é uma luta contra a inconstância. A Vicky fez essa arte aí maravilhosa, e o tema da pregação é: quando a meia-noite chegar, a luta contra a inconstância espiritual. Diga comigo: eu preciso, todos os dias, lutar contra a inconstância espiritual. O Senhor está movendo nesse lugar. Quem estava aqui de manhã, quem ouviu a palavra do Senhor nessa manhã, e entendeu aquilo que Deus fez na vida de Gideão, que Deus fez na vida do seu povo, vai entender o que Deus está fazendo no nosso lugar, no nosso meio.
vai entender o que Deus está fazendo nessa igreja. E o que Deus está movendo no coração, como moveu no coração do pastor Tiago, como tem movido no meu coração, então, no grupo pastoral. Deus está fazendo o sobrenatural nesse meio. E se você não entrar, o trem vai sair e você não vai participar daquilo que Deus tem para a sua vida. Meus irmãos, conta-se uma história. No interior da Inglaterra, tinha uma estação de trem, Reginaldo. E aí nessa estação de trem, bem no interior da Inglaterra, chegou um ponto que o relógio da estação quebrou, Dudu. O relógio parou, Márcia, 3h18 da tarde. Não sei por que parou 3h18 da tarde. O pessoal lá deve ir para casa, voltar do trabalho esse horário, né? Passaram meses e aquele relógio continuava quebrado. Passaram semanas e meses e o relógio parado, 3h18. Os passageiros chegavam, os passageiros partiam, olhando para aquele relógio parado, e diga comigo, achando que ainda tinha tempo. Até que teve um dia que o trem saiu, e quem achou que ainda tinha tempo, ficou, porque se baseou com o relógio quebrado. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, aproveite, porque ainda há tempo. O grande problema, igreja, meus irmãos, eu falo isso com muito carinho, com muito amor, porque é algo que Deus tem falado com a minha vida. Eu não estou falando uma mentira, estou falando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. O grande problema é que eu tenho olhado, Tia Vera, muitas vezes, para os relógios mundanos, e eles estão parados, eles estão estagnados, eles estão fazendo com que eu me atrase para as coisas de Deus e perdi dos trens que Deus tem colocado na minha vida. Isso não é prosperidade, não estou dizendo que eu estou perdendo emprego, dinheiro por causa disso, mas eu estou perdendo as bênçãos de Deus nessa terra por conta disso. As revelações celestiais que Deus tem para a minha vida e para a minha família têm sido perdidas porque eu tenho me baseado pelos relógios humanos e mundanos. Assim também é com aqueles que veem a graça como algo permanente e previsível. Eu olho e acho que nada vai mudar. E acho que ainda há tempo. E acho que eu posso esperar até o último minuto para se preparar espiritualmente. Mas Deus nos alerta nessa noite. O noivo virá à meia-noite. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando a gente fala que não vai haver dor, que não vai haver tristeza, todo mundo dá glória a Deus, que fala que o noivo vai chegar. Mas quando está tudo bem, é muito difícil dizer que o noivo vai chegar. E o Senhor diz para você e te alerta nessa noite, o noivo virá à meia-noite. O texto que nós vamos ler está em Mateus 25. Falar bonito igual o pastor Tiago. Depois dessa extensa introdução, copiei, tá vendo? Mateus 25 é a parábola que nós vamos ler nessa noite. A parábola das virgens. Meus irmãos, ela está inserida no sermão escatológico de Jesus. Jesus, ele estava falando sobre os sinais do fim e a demora aparente da sua vinda. Jesus está falando sobre a necessidade constante de vigilância. E aqui Jesus ele usa a cena de um casamento judaico para trazer à tona uma verdade escatológica e espiritual profunda. Sabe qual é essa verdade? Nem todos os que têm aparência de prontidão de fato estão prontos. Diga para essa pessoa que está do seu lado, esteja pronto para o Senhor. Jesus está sendo claro, Jesus está no meio do seu ministério, ao redor de seus discípulos, dizendo a sua vinda. E nós, anos e muitos anos depois, estamos lendo também essa palavra. E a parábola começa de tal jeito: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Pode ir. 5 eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo na vasilha. Todas elas eram virgens, certo?
Glória a Deus. Quem leu aí? Todas elas tinham lâmpadas. Todas estavam esperando o noivo. Mas apenas 5 tinham azeite o suficiente para o retorno do noivo. Eu já falei sobre isso aqui na igreja, já preguei sobre esse texto aqui na igreja. Quando a gente fala sobre essa parábola, a gente entende que Jesus está falando do crente e do descrente, do que está na igreja e do que está no mundo. A gente sempre vê essa ótica, né, Helene? Mas o que o Senhor está dizendo é que todas eram virgens, todas eram iguais, todas estavam no mesmo status, todas elas tinham lâmpada, todas elas tinham conhecimento da palavra, todas elas acreditavam, todas elas confiavam na vinda do noivo, todas elas estavam esperando, mas apenas 5 tinham azeite o suficiente. Meus irmãos, e o azeite, ele representa a realidade espiritual interior. Feche seus olhos nessa hora. Eu te pergunto, como está a sua vida espiritual? Como está a sua realidade espiritual interior? A sua aparência religiosa condiz com a sua realidade espiritual? Você pode abrir seus olhos e você pode responder para si mesmo, dentro do seu coração. A candeia, a lâmpada, é a vida visível do crente. É aquilo que nós podemos ver. Você olha para uma pessoa e fala assim: essa pessoa não está bem hoje. Eu tenho esse defeito, né? Eu transpareço muito isso. As pessoas dizem. Vê que um dia está bem, outro dia não está bem. A candeia é isso. A candeia é a vida do crente. A candeia é a profissão pública de fé. E a verdadeira fé se manifesta não apenas em atos exteriores, mas na transformação interior pela graça preveniente, justificadora e santificadora pelo nome do Senhor Jesus. A verdadeira fé não é só aquilo que nós fazemos para que outras pessoas acreditem. Não é aquilo que nós fazemos em cima do altar, não é aquilo que só o que fazemos aqui na igreja, mas a valorização daquilo que o Senhor tem dado pelas nossas vidas. E o que o Senhor fez pela sua vida. O que o Senhor fez pela sua vida. Ele oferece misericórdia. O Senhor te oferece graça. Ele te oferece uma segunda chance todos os dias. Embora eu seja um pecador, embora eu seja um miserável, o Senhor me oferece uma segunda chance. E Ele me traz para perto dEle mais uma vez. Quantos precisam disso nessa noite, em nome de Jesus? A profissão de fé, ela não é apenas exterior. Essa candeia, ela pode até iluminar um homem nesse mundo, mas as umidades do vale da sombra da morte logo a apagarão. Se eu forço viver algo que eu não sou, viver algo que eu não tenho, mostrar algo que eu não gero no meu coração, as dificuldades da vida vão apagar o fogo que Deus acendeu em meu coração. Meus irmãos, nós precisamos buscar incessantemente ao Senhor e a tirar todo fruto maldito de inconstância, todo fruto maldito de desânimo e colocar no lugar disso uma fé inabalável, uma fé constante, esperando o noivo. Nós precisamos buscar, quando sairmos até ao encontro com o noivo, ter azeite o suficiente, ter óleo o suficiente na candeia. Elas saíram ao encontro do noivo. Quando nós saímos ao encontro do noivo, quando nós aceitamos o Senhor como nosso único Deus, nós precisamos nos encher da sua presença. Nós precisamos buscar incessantemente a presença do Senhor, porque no dia mau nós estaremos maus, nós estaremos tristes, nós estaremos desanimados, mas no encontro com o próprio noivo nós teremos óleo suficiente para ser reconhecido em nome de Jesus.
Não estou dizendo que você vai ter uma vida perfeita, e muitos irmãos sabem, todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é membro da Casa e Vida. Não estou dizendo para ninguém que vai ter uma vida perfeita, mas que nos momentos de inconstância seremos levados a viver uma vida extraordinária com Cristo. É quando eu estou fraco que Cristo me faz forte, porque a minha dependência está no Senhor. Quando eu estou submerso no mar, Ele estende a sua mão e me traz para de volta do barco, dizendo: filho meu, fica comigo, tenha um relacionamento comigo. E o versículo 5 vai dizer: e tardando o noivo, todas cochilaram. Todas cochilaram. Mais uma coisa comum: todas elas cochilaram. Até as prudentes cochilaram. Aquele pequeno cochilo de 1h30, uma coisa simples. Cochilo que você acorda com o coração palpitando. Quantos já viveram isso, né? Aquela dormida revigorante, mas você acorda com a pressão lá em cima. Até as prudentes dormiram. Até aquelas que tinham óleo dormiram. Mas a diferença estava no preparo. Quantos desejam se preparar para a vinda do Mestre? Quantos precisam e dependem do preparo para a vinda do Senhor? Levante a sua mão e peça: Senhor, enche o meu coração de preparo, enche o meu coração de óleo, enche o meu coração para que eu não venha desanimar, que os meus olhos não sejam olhos mundanos, mas sejam os teus olhos em mim, em nome de Jesus. Meus irmãos, a demora é o campo de teste da perseverança dos santos, A demora é o teste daqueles que dizem e professam a fé no nome do Senhor. E é no momento da demora que se revela o perigo da inconstância espiritual. Quando estamos vivendo um momento em que não vemos uma pessoa aqui num domingo, mas vemos ela no próximo domingo, quando de repente a pessoa ela não participa de uma ou duas situações, aí tudo bem, mas quando a inconstância espiritual ela nos derruba, nos leva ao chão e faz com que seja mais difícil voltar aos pés do Senhor, aí está o perigo. Na minha última palavra eu falei sobre as dracmas perdidas dentro de casa. Quantas pessoas você mandou mensagem desde então? Quantos irmãos, membros da Casa e Vida, discípulos do Senhor, quantos você mandou mensagem? Nós precisamos despertar do sono espiritual e nos preparar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós não podemos viver um cristianismo emocional, totalmente superficial e totalmente intermitente, inconstante. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora eu me derramo aos braços do Senhor, outra hora eu não quero mais saber do Senhor. A demora, ela gera desespero. A demora da resposta do Senhor, ela gera falta de fé. Mas o Senhor, é Ele quem faz. O Senhor é quem faz. O Senhor é quem capacita. É o Senhor quem faz 300 homens realizarem o seu plano magnífico. Quando estavam aqui de manhã, você pode dar glória a Deus por isso. Você foi chamado para ser Gideão aqui nessa terra. Você foi chamado para ser guerreiro nessa terra. Nós não fomos chamados a ter um espírito covarde. Nós não somos chamados a ter um espírito de medo. Nós somos chamados a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Paz, alegria, abundância, comunhão. Isso só vamos viver se formos constantes espiritualmente falando. A gente atrela, como também foi dito de manhã, a demora como algo ruim. Mas eu gostaria de rapidinho fazer uma correlação com 2 Pedro 3:9. Vamos ver o que o Senhor nos revela através dessa palavra. 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
O que ele está dizendo é que Deus não demora. Deus não está demorando. Deus, ele está nos dando uma oportunidade de recalcular a rota e seguir no caminho certo. Pedro é claro quando ele diz: Senhor não demora em cumprir a sua promessa. E desde essa época achavam que o Senhor demorava, assim como hoje eu e você podemos achar que o Senhor demora. Por mais que humanamente demore, por mais que no relógio esteja passando, as coisas não mudem, por mais que você esteja triste porque as coisas não se resolvem, Deus tem um tempo certo para todas as coisas, e a resposta virá no momento certo, em nome de Jesus. O Senhor, ele nos oferece misericórdia. Ele diz que Deus, ele é longânimo, né? Paciente. Por quê? Porque ele não quer que ninguém pereça. Ele não deseja que viemos a cair nesses momentos ruins e nos perder no momento de deserto. Mas que todos cheguem ao... Você pode ler comigo? Está aqui na frente. Para que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento, a palavra arrependimento aí é metanoia. Mudança de mente. Quantos conhecem essa palavra metanoia? O Senhor, ele tem dado um momento certo para que nós possamos chegar até o momento da metanoia, para que a nossa mente seja convertida, para que o nosso coração seja convertido. O tempo do Senhor, ele é claro na sua vida. A demora de Deus não é descuido, a demora de Deus é misericórdia. Mas essa misericórdia, diga essa pessoa que está do seu lado, tem prazo. A misericórdia de Deus tem um prazo. Muitos interpretam a paciência de Deus como uma licença para viver um cristianismo apático. Deus está demorando. Aquilo que eu pedi, aquilo que eu ajoelhei e pedi ao Senhor está demorando. As minhas orações não são ouvidas. Por que eu vou adorar um Deus que não me serve? Olha o pensamento. Por que eu vou servir um Deus que não me serve? Esse é o pensamento que a gente tem hoje em dia. Mas como eu já falei, meus irmãos, toda inconstância espiritual que seja quebrada nessa noite, essa é a minha oração em cima desse altar. Você já está junto comigo? Você está no altar aqui junto comigo, em nome de Jesus? Nós não podemos viver um cristianismo emocional. No domingo eu estou, uau! No domingo eu estou, meu Deus, eu vou pular e vou virar cambalhota. Mas na segunda-feira eu mando mensagem e falo, estou jururu. Não é isso que Deus tem pra gente. Não é normal estar inconstante na presença do Senhor. Diga para a pessoa que você tem um carinho, porque você tem intimidade. Não vai falar para qualquer pessoa, não. Não é normal ser inconstante. Fala para essa pessoa que tem intimidade aí. Não é normal ser inconstante. Num domingo eu venho e sirvo o altar. No domingo eu venho e entrego tudo no altar. E como foi belíssimamente, uma belíssima pregação do pastor Rodrigo também. Num domingo eu acredito que o altar é o melhor lugar para minha família estar. No outro domingo, eu já acho que talvez, né, outros deuses podem cuidar da minha família melhor do que o Deus eterno. Isso não é fanatismo, meus irmãos. Isso não é fanatismo. Um homem fez uma escolha, e eu falei na última pregação também dessa escolha. Josué falou assim, eu e a minha casa. O que ele diz? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é que eu recebi, eu sou do clube de Deus agora. Não é isso. Ele não está falando de ser recebido na igreja. Esse cara está recebendo a autoridade que estava com Moisés. Ele recebeu um cargo muito grande na vida dele, que ele tinha que levar o povo para a terra prometida, terminar de conquistar aquilo que Deus prometeu, e ele estava dizendo, no momento difícil, a minha família e eu serviremos ao Senhor. É no momento bom, minha família e eu serviremos ao Senhor. No momento em que eu estou desanimado, a minha família e eu serviremos ao Senhor. No momento que está feliz, eu e a minha família serviremos ao Senhor, porque esse é o mandamento de Deus para a minha vida. Não existe caminho a não ser o Senhor. Não existe vida a não ser ao Senhor.
Meus irmãos, e aqueles que me conhecem e sabem que eu é pregado nesse altar, a gente não está falando só de viver uma vida na igreja, não é uma obrigação você vir à igreja, precisa ser uma gratidão, precisa ser um prazer, precisa ser uma alegria estarmos em comunhão. A igreja é um reflexo de lá fora, não é o contrário, entenda. Você passa 6 dias lá fora, você vem um dia na igreja. Nós precisamos buscar ao Senhor e vir nos alimentar aqui no domingo, estar em comunhão aqui no domingo. Vocês entendem isso? A busca incessante pelo Senhor, a busca incessante pelo Senhor. Eu preciso me alimentar do que é bom, eu preciso me alimentar do que é perfeito, me alimentar do que é o agradável, que é a vontade do Senhor, para realizar o seu plano aqui na terra. Quantos creem nisso em nome de Jesus? No Mateus capítulo 25, versículo 6, ele continua. Diz que à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Versículo número 7. Então todas, diga comigo, todas. Não é todas não, pessoal, calma aí. Pastor Rodrigo, não é todas não. Todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. Todas elas, meus irmãos, acreditavam na vinda do noivo, acreditavam que o noivo estava vindo, acreditavam que tinham que ser todas. Não tinha descrente nesse meio. Ele não está falando de quem está fora, ele não está falando de quem não se converteu, ele está falando da igreja. Continua. As insensatas disseram aos prudentes: me dá um pouco do teu óleo, pois as nossas lâmpadas estão apagando. 9. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. Eu acho engraçado essa parte. Vão comprar o óleo de vocês. Esse é teu respondendo jovens. Vai para lá. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. 11. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. A meia-noite representa o limite da graça, a última chamada, o momento do juízo. As nécias, as imprudentes, tentam buscar o óleo de última hora, mas ninguém, diga comigo, ninguém pode transmitir espiritualidade. Dudu, eu posso ter um relacionamento que você tem com a Duda, de intimidade? Não, porque você é pai. Quantos anos de relacionamento de pai para filho? Quantos anos? 16 anos e 9 meses. Aí, espalhei, filho. Tá velha. Aí, ficou até envergonhada, muito velha, 16 anos e 9 meses. Tem coisas que você e tia Márcia sabem que ninguém vai saber, porque é um relacionamento. Eu não posso transmitir o meu relacionamento que eu tenho com Deus para outra pessoa, eu não posso transmitir o meu relacionamento que eu tenho com Deus com minha esposa. Eu preciso buscar o Senhor, ela precisa buscar o Senhor, você precisa buscar o Senhor, a igreja precisa buscar ao Senhor, ter intimidade com Deus, reconhecer a graça do Senhor, para que no momento do juízo todos estejam preparados. O que a gente pode fazer é incentivar, claro, como está sendo pregado, como eu espero que seja pregado aos outros irmãos que porventura não estejam aqui. Mas ninguém pode transmitir espiritualidade. Diga comigo, não se empresta azeite. Cada um dará conta de si mesmo. E elas perguntam: Senhor, Senhor, abre pra gente. E a resposta não é nem um não, né? A gente costuma dizer o não eu já tenho, mas é muito mais é muito mais humilhante que o não, né? Não há nada ruim que não possa ser pior, não tem esse ditado? Ele diz: eu não conheço vocês,
Eu fico pensando, meus irmãos, imagina a gente vive uma vida inteira, vindo todo domingo para a igreja, sabendo todos os louvores. A gente sabe os salmos, conhece as histórias, fala, Deus é lindo, né? God is beautiful, para quem gosta de inglês. Posta o versículo toda semana e chegar na hora e ouvir, eu não conheço você. É horrível, né? Quando você encontra uma pessoa na rua, a pessoa não te reconhece. Eu prefiro nem falar. Às vezes, quando a pessoa não tem muita intimidade, eu prefiro deixar a pessoa passar. Fala, oi, fulano, tudo bem? Oi. Finge até que conhece, né? Imagina você escutar do noivo, eu não te conheço. Você mostrou para todo mundo que você tinha um relacionamento comigo. Todo mundo sabe que você tem um relacionamento comigo, mas eu não tenho relacionamento contigo. O que adianta? Meus irmãos, não é uma questão de ter religião, é uma questão de relacionamento com o noivo. O óleo é o relacionamento com o noivo. Quer ver uma coisa? Eu vou sair daqui com o meu carro e eu vou para casa. Eu não vou conseguir chegar em casa porque está na reserva. Não tem combustível, a Vicky vai ter que empurrar. E vai chegar em casa, não vai ter combustível. Por quê? Porque eu preciso buscar o posto de gasolina. Eu estava pensando um dia desse, até você que é empreendedor, Pedro, tem um negócio de gasolina que o cara leva até a tua casa. Tá vendo? Às vezes não fica rico porque não quer também, né? A ideia está aí. Um posto de gasolina, self-service não é self-service, né? É delivery. Aí, depois dá o crédito. Se não tem combustível no nosso carro, a gente não consegue ir a lugar nenhum. O grande problema, igreja, é que a gente quer ir a muitos lugares, a gente quer viver muitas coisas, mas não temos o combustível necessário para viver isso. Por que tem igreja que começa e termina em menos de 10 anos? Por que tem ministério que começa e termina em menos de 10 anos? Por que tem pastor midiático que vive trocando de igreja? Porque não tem combustível. Aí vai para outra igreja para pregar a mesma coisa para pessoas que não conhecem, para tentar enganar essa pessoa. Aí muda o nome de igreja, igual empresa que fale, né? Muda o nome. Não existe isso. O Senhor nos chama a ter constância na presença dEle. Meus irmãos, eu já estou terminando, segura só um pouquinho. A parábola é um alerta direto à geração dos crentes apáticos. Quantos são apáticos aqui nessa noite? Levanta a mão. Eita, graças a Deus, ninguém caiu nessa. Quantos são crentes constantes nessa noite? Levanta a mão em nome de Jesus. Os crentes apáticos, eles têm aparência de piedade, mas negam o poder. Eles são fervorosos no culto e frios no quarto de oração. Os crentes apáticos, eles começam bem, mas abandonam a corrida. Quantos já viram aqui os irmãos que aceitam a Jesus, igual, né? Se eu não me engano, o Tim Keller que fala, ele disserta um capítulo inteiro de um livro sobre o contra-apelo. Contra-apelo, porque a pessoa ela vem, levanta a mão, se converte e ela não tem constância. Não tem constância, não tem mudança de coração. E muitas vezes eu passo 20, 30 anos na igreja e o meu coração não está transformado. Nós precisamos viver um cristianismo simples, puro, mas constante em nome do Senhor Jesus. A inconstância é o oposto de vigilância. A fé sem perseverança é presunção. A mensagem da parábola é: não basta começar com azeite, é necessário ter azeite até o fim. Diga comigo, até o fim. Nós precisamos ter azeite até o fim. Quando a meia-noite chegar, meus irmãos, nós precisamos estar preparados. O Senhor é claro. Jesus aqui está representando algo claro. Porque no momento difícil nós precisamos nos lembrar que Ele é o nosso Deus. E aí eu me lembro da dificuldade que John Wesley também teve, onde ele pregava a santidade bíblica de coração e de vida.
Tem uma frase muito conhecida de John Wesley que diz: dá-me 100 homens, que não temam senão o pecado e não desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O que a gente espera, meus irmãos, nem sempre é aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente está buscando a multidão, sendo que Deus tem preparado ovelhas fortes e sadias, para que nós possamos compartilhar as nossas histórias de vida, aquilo que nós temos aprendido em nome de Jesus. Então a gente, conectando com o que eu comecei falando, a gente chega, a gente cria expectativa, a gente cria, o que eu falei mais? Expectativa aí? Jogou contra o Flamengo, aí todo mundo vai saber, esperança, né? Expectativa e esperança, e quando a gente chega, a gente olha para o lado, a gente fica triste, as coisas não acontecem, a gente fica triste, a gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar desanimado, porque o desânimo é o fruto da inconstância. Os meus olhos não são olhos mundanos. Quando eu olho para as cadeiras vazias, eu não vejo cadeiras vazias, eu vejo aquilo que Deus há de fazer na Igreja Casa e Vida em nome de Jesus. Quando eu olho algo dando errado, eu não vejo aquela coisa como algo negativo, como dando algo errado, mas é mais uma oportunidade de eu acertar e realizar o sonho de Deus aqui para a terra. Quando eu vejo a minha família quase caindo, quase se destruindo, eu vejo uma oportunidade de buscar ao Senhor e colocar as mãos dos meus filhos, das minhas esposas, dos meus maridos e propagar o ano aceitável do Senhor, as bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, que é a graça abundante em nome de Jesus. Eu não vejo destruição, eu vejo uma oportunidade de reconstrução. Eu não vejo tristeza, eu vejo arrependimento em nome de Jesus. Meus irmãos, é hora de buscarmos óleo novo e renovar o fogo do altar em nome de Jesus. Não é um fogo para você ficar rodopiando, fingindo algo, fingindo aquilo, mas é um fogo que vai gerar constância em nome de Jesus. Chega de inconstância. Chega de inconstância. Nós não podemos viver experiências passadas. Nós não podemos viver óleo dos outros. Nós não podemos compartilhar óleo com os outros. Cada um nesse lugar precisa ter uma experiência com Deus. E hoje é o momento de você buscar a sua experiência com Deus. Para aqueles que acompanharam a história do começo, o relógio da estação espiritual ainda não parou, mas o tempo está se esgotando. Meus irmãos, Cristo vem, e com certeza virá quando muitos estiverem despreparados. A pergunta que você precisa fazer para você é: eu estou com minha lâmpada acesa? Eu tenho azeite o suficiente? Ou eu, Lucas, estou vivendo lampejos emocionais, dependendo do culto, dependendo da palavra, dependendo de um louvor que eu gosto, para reacender? E eu gostaria de terminar com algumas aplicações. Eu preciso que você preste muita atenção. Se você puder, anota. Ah, mas eu não tenho caneta. Você tem um celular na sua mão, com certeza. Ah, mas eu não tenho celular. Escreve com a pedra. Escreve no coração, repete, até aprender. A primeira aplicação para você, meus irmãos, é: abandone a inconstância. Diga comigo: abandono da inconstância. Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 8. O que ele vai dizer aí, ó? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Uma hora, o pastor que fala muito, né? Quando você passa assim, o mar tá bonitinho, mas aí no dia que eles vão fazer a prova de triatlon dele, tá um rebuliço, o mar que é inconstante, depende do vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Isso é forte. Para quem entendeu, é forte. Eu não posso achar que eu vou receber algo do Senhor se eu sou inconstante. Eu não posso achar que eu tenho o direito de pedir algo ao Senhor se eu não dobro o meu joelho e entrego o meu caminho para Ele.
Ele fala que é instável em tudo que faz. Certas coisas não acontecem na nossa vida, eu tenho isso muito claro. Não acontecem em nossa família, em nosso trabalho, porque você está instável, porque eu estou inconstante. Porque uma hora eu tenho fé e outra hora eu abandono a fé. A minha fé é inegociável. A sua fé é inegociável. Diga essa pessoa que está do seu lado: a sua fé é inegociável, em nome de Jesus. Então abandone a inconstância. A segunda coisa é: volte para a palavra. João 8, 31, 32 vai dizer: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A gente volta um pouquinho, já muda tudo, né? A gente fica preso só no 32, a gente pensa uma coisa. Ele é claro quando ele diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. A gente precisa voltar para a palavra todo dia. A gente não pode depender de frases de efeito, de livros de autoajuda. Eu não posso depender de coisas fantasiosas. Eu dependo da palavra do Senhor. E a palavra me diz que se eu permanecer firme na palavra, eu vou ser discípulo do Senhor. Quantos são discípulos do Senhor? Permaneçam firmes na palavra dele. A partir do momento que conhecermos a verdade, seremos libertos de toda inconstância. Quantos desejam ser libertos da inconstância? Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes os problemas da vida, eles tentam nos afligir, mas Deus é muito maior do que tudo isso. A terceira coisa, está lá em Mateus 6,6, que é: restaure o seu lugar secreto. Restaure o lugar de oração. Restaure o lugar de adoração. Existe um motivo muito grande para se apagar a luz na hora do louvor. Você tem a liberdade de adorar o Senhor da forma que você quiser. Se você quiser ajoelhar no seu lugar, você pode ajoelhar no seu lugar sem ter vergonha de ninguém ficar te olhando. Se você quiser pular, você pode pular sem ter vergonha de ninguém te olhando. Se você quiser ficar contido, batendo palma, levantando a sua mão, você é livre para adorar o Senhor. Mas esse lugar de adoração precisa ser resgatado. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. É no lugar secreto que temos comunhão com Deus. É no lugar de adoração que temos comunhão com Deus. A atmosfera de adoração precisa ser criada. O louvor não é um show. O louvor não é um espetáculo. Não são só canções, não são só músicas, mas é um ambiente de adoração ao Senhor. Restaure o lugar secreto. Restaure o lugar de intimidade com Deus em nome de Jesus. A quarta coisa está em Lucas 11, 13. Busque a plenitude do Espírito. Pois se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Nós precisamos pedir ao Senhor do Espírito Santo. Nós precisamos pedir do Senhor um relacionamento com Ele. Nós precisamos pedir. Quantos desejam isso? Quantos são dependentes disso? O Senhor está aqui nesse lugar, nessa noite. O entendimento está sendo gerado em nosso coração, mas nós precisamos voltar ao início de tudo. A meia-noite está chegando, meus irmãos. Nós não podemos ficar inconstantes. A quinta e a última coisa é que nós precisamos viver como alguém que espera um noivo. Mateus 25, 13, último versículo, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu entendo que a principal coisa, o principal motivo para que eles não dividissem o óleo é justamente por não dá você mensurar quando você vai precisar.
E elas estavam todos os dias, entre aspas, né? Aquele momento. Todo momento preparado. E nós precisamos estar todos os dias preparados e com óleo em nossas candeias. Amém? Yasmin, pode botar no tema da pregação? Aqui está representada a candeia. E aqui está representado o vaso com o óleo. Nós precisamos ter a nossa candeia, a nossa lâmpada cheia de óleo. Quantos desejam isso? Levanta a mão, dê glória a Deus. Porque esse óleo vai gerar o fogo que traz o calor, o fogo que traz luz, o fogo que traz reconhecimento. Mas nós, principalmente, além de ser reconhecidos por trazer a lâmpada e a candeia, nós precisamos trazer a vasilha com óleo. Nós precisamos estar debruçados na palavra. Nós precisamos buscar intimidade com o Pai em nome de Jesus. E essa é a conclusão dessa palavra nessa noite. Nós estamos com a lâmpada acesa. Nós temos azeite suficiente. Quantas vezes nós colocamos à disposição o altar e a gente não tem buscado no altar? Quantas vezes nós temos colocado à disposição eventos na igreja, cultos, programações, que servem para que o óleo seja cheio. Eu recebi uma resposta um dia desses sobre uma negativa da pessoa vir para a igreja, que eu achei, falei, será que aquela pessoa está achando que eu dependo dela para ir para o céu? Não sei. Às vezes você quer fazer o máximo para a pessoa não reconhece isso, né? Os cultos existem para que a igreja seja edificada. A palavra, ela é pregada para que a igreja seja edificada. A salvação, ela é individual. Você precisa buscar no altar individual. Você precisa ajoelhar na sua casa individualmente falando. Mas a igreja é o lugar propício para você buscar ao Senhor. Como a visão que Ezequiel teve. Que do altar fluía rios de águas vivas. Não é de nenhum outro lugar a não ser do altar, que passava pelo trono, que passava por todo o templo e fluía lá para fora. Diga comigo, a minha fé começa no altar de Deus. Eu não sei nem porque eu estou falando isso. É no templo que começa o altar, águas que curam, águas que restauram, águas que salvam, águas que alimentam, que faz um mar que está cheio de sal se ser cheio de água doce, água limpa. E o texto vai continuar dizendo que do nada aparecem peixes, porque as águas agora estavam limpas. Eu creio que Deus tem algo sobrenatural pela sua vida, não uma prosperidade financeira somente, mas uma prosperidade de amor, de comunhão, de união em nome de Jesus. Mas o rio flui do altar, a candeia precisa estar acesa no altar, o óleo precisa ser buscado no altar. Cristo está em casa, Cristo está no trabalho, Cristo está em todos os lugares, mas a sua presença está emanando do altar. Tem coisas que só se resolvem com jejum e oração no altar. A inconstância gera desânimo e não podemos mais viver desanimados em nome de Jesus. Ninguém está falando para você viver uma utopia, ninguém está falando para você viver num parque de diversões, mas é viver esperando mais de Deus, esperando o noivo chegar com alegria, com ânimo, com apreço à comunidade em nome de Jesus. Mas isso, para que isso aconteça, precisamos buscar ter as nossas candeias acesas e os nossos olhos preparados no nosso vaso em nome de Jesus.